Galera, visualizem eu, Jorge Brasil, em tempos de Fluminense Futebol Clube, no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Estou nos alojamentos de jogadores de futebol do Fluminense, galera, nas Laranjeiras. Eu, Jorge Brasil, nessa foto que vocês estão me vendo na porta, eu estava lavando o rosto para o meu primeiro dia de treino no Fluminense. Nessa época eu estava com 15 anos e 2 meses. Esse dia, galera, é no dia 13. Visualizem, galera. Galera, este dia era no dia 13 de setembro de 1975, galera. Num sábado, às 7 horas da manhã que eu levantei para ir para o meu primeiro treino no Fluminense Futebol Clube nas Laranjeiras. Eu, Jorge Brasil, nessa época, eu estava com 15 anos e 2 meses. Foi o meu primeiro treino nas Laranjeiras, galera. Eu fiquei nas Laranjeiras, fiquei no Fluminense de 13 de setembro de 13 de setembro a 28 de outubro de 1975, terça-feira. 1 mês e 15 dias, galera. Fui indicado pelo meu empresário para disputar o campeonato metropolitano livre, um torneio livre da cidade do Rio de Janeiro, que participariam Flamengo, Vasco, Botafogo, próprio Fluminense, América, Bangu e mais os clubes do interior do estado do Rio, que nem o Goitacás, o Olaria, o Americano de Campos e outros tantos, galera. Visualizem, galera, minha foto, eu estou na porta. Nessa época, galera, eu já estava 8 meses no Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro no dia 5 de fevereiro para jogar no Bangu. Antes do Fluminense eu joguei no Bangu. 5 de fevereiro para mim fazer os testes de campo. Em uma semana, em 8 dias eu fui aprovado. E mais uma semana para testes físicos, testes médicos, galera. Disputei o campeonato do estado do Rio de Janeiro. Disputei a Taça Guanabara e a Taça Rio. O Fluminense desculpa, galera, o Bangu nesse torneio ficou em terceiro lugar, galera. Galerinha, vamos voltando para mim. Daí eu saí do Bangu e estava voltando embora. Eu fiz os testes de 5 de fevereiro a 15 de abril no Bangu, entre testes de campo e teste físico, médicos. Daí eu fiquei do 16 de abril ao final de maio, disputei o campeonato do estado do Rio de Janeiro, a Taça Rio e a Taça Guanabara. Galera, eu vindo embora, meu empresário indicou eu para o Fluminense para disputar esse torneio livre que tinha. A Secretaria de Esportes da cidade do Rio de Janeiro estava promovendo esse torneio para incentivar os atletas infantis entre 13 e 16 anos, galera. Eu estava com 14 anos no Bangu. Justamente nessa data, 13 de julho de 75, eu fui aprovado nos exames de campo com o Fluminense. Eu fui aprovado, daí fui para os testes médicos. Nessa data, 13 de julho de 75, eu estava completando exatamente 15 anos de idade, galera. E aí, a partir daí, eu fui para os testes médicos, físico-médico, galera. 13 de julho a 13 de setembro, onde que está essa foto que vocês estão vendo aí. Era exatamente no dia 13 de setembro de 1975, sábado, 7 horas da manhã, onde eu comecei o meu primeiro treino nas Laranjeiras pelo Fluminense. Então eu fiquei 2 meses de testes físico-médico, galera, porque o Fluminense, além de ser o maior clube do futebol brasileiro, é o maior clube do mundo também. Um atleta para jogar no Fluminense, ele não joga de qualquer jeito. Tem que fazer, além de testes com bola no campo, testes físicos com bola no campo, ele tem que fazer testes físicos e todos os tipos de exame com médico. Eu fui por todos os tipos de exame, galera. Ecocardiograma, eletrocardiograma, tomografia, a biografia dos pulmão, galera, para ver se não tinha nada. Todos os tipos de exame de sangue, galera. Tudo, até exame de próstata, naquele tempo, com 15 anos eu fiz, galera. O Fluminense faz todos os tipos de exame com o atleta. É uma maravilha, é um colosso, galera. Jogar no Fluminense, além de você ter que saber jogar no campo, ser aprovado, você tem que também saber fazer todos os exames médicos. É uma coisa maravilhosa. Eu fui aprovado em todos, galera. Tinha uma saúde de alto nível.
graças a Deus, nessas épocas. E como eu estava lavando o rosto e o menino bateu a minha foto e não aparece meu rosto, eu resolvi, galera, colocar minha foto do lado. Então eu estou aqui, galera, visualizem eu aqui eu estou na porta. Aqui eu estou na hora que eu estava lavando o rosto para ir para os treinos. O primeiro treino meu nas Laranjeiras no Fluminense. E aqui eu botei a minha foto ao lado, tá vendo, galera? Eu tô com a régua aqui mostrando para vocês entenderem. Essa é a minha foto ao lado grande, para vocês verem o meu rosto. Porque como eu estava lavando o rosto, eu botei a toalha na frente e não deu para ver meu rosto. Então viu o meu físico, meu corpo, mas não viu o rosto. Galerinha, disputemos o campeonato livre da cidade do Rio de Janeiro, envolvendo até os clubes do estado do Rio, comandado, programado pela Secretaria de Esporte da cidade do Rio para incentivar os meninos de 13 a 16 anos, galera. Nesse alojamento do Fluminense, galera, visualizem, inclusive na frente tem uma árvore de laranja. Aqui, mas não é nem comia laranja, galera. Aqui uma árvore de laranja, galera, visualizem. Essa é uma laranjeira, uma árvore de laranja, mas não é nem comia laranja, galera. Então, galera, essa manhã que eu levantei 7 horas, um calor, porque o Rio de Janeiro esquenta muito. Pode ver o reflexo do sol aqui, galera, que o sol aqui é a sombra da casa, do alojamento. Sol aqui também, galera, visualizem. Sol aqui, galera, aqui. Então, nessa data, galera, que eu levantei, 7 horas da manhã, para ir para o treino, nós estávamos no alojamento em 30 meninos, galera. Todos distribuídos do Brasil inteiro. Meninos pobres, que não tinham condições. O Fluminense alugou essa casa e fez o alojamento para nós que não tinha condições, galera. Então nós estávamos em 30 meninos, mas no total tinha 40 meninos disputando as categorias infantil do Fluminense, galera. O que acontece? Nós que viemos de fora, tinha meninos de todos os cantos do Brasil, galera. Tinha meninos, os 30 meninos, tinha menino do Pará, de Manaus, do Amazonas, do Acre, Goiás, Mato Grosso, os dois Mato Grosso, São Paulo, Bahia, Ceará, eu aqui do Paraná, e tinha mais um ou outro do Paraná, tinha de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, até do próprio interior do estado do Rio de Janeiro, galera, que estavam hospedados nesse alojamento que o Fluminense fez para nós disputar o campeonato infantil, um torneio livre metropolitano da cidade do Rio de Janeiro. Mas tinha mais 10 meninos que moravam na cidade do Rio e seus pais eram melhor de vida, tinham aquisição mais alta. Então esses meninos que moravam no Rio de Janeiro, eles não ficavam no alojamento, eles iam com o carro, com o pai e tal, treinar todos os dias. E nós que viemos de fora, nós ficávamos nos alojamentos. Eu ainda tive sorte, galera, que quem me indicou foi o meu empresário. Eu tinha um empresário já, galera, e já recebia um salário mínimo nessa época. Era um salário mínimo que ajudava muito a família da gente, galera, porque nós éramos muito pobres naqueles tempos. Era duro, nós não tínhamos dinheiro nem para comprar uma banana podre, galera. O pai não tinha emprego, não tinha profissão, a mãe também não. Então nós morávamos muito, e esse dinheiro ajudou nós a pagar o aluguel em Curitiba. Nós morávamos numa casinha de 3 peças, galera, uma pobreza total, muito pobre, galera, nós era. Então esse dinheirinho que eu ganhava do empresário, era um empresário libanês que veio para o Brasil, ele selecionava meninos para mandar para o Brasil e para o mundo todo. Lógico, ele pagava as despesas, pois queria ganhar, que se o menino se rebelasse, também ia ganhar, né, galera? Ninguém trabalha de graça. Então, galera, eu ainda tinha sorte, eu tive sorte com esses meninos que estavam no alojamento, porque aí não tinha salário. E esses meninos que estavam no alojamento, eles simplesmente estavam tentando a sorte, tentar ser alguém na vida, pela comida. Nós levantava cedo, de manhã nós tomava café, lavava o rosto às 7 horas que não estava fazendo, galera, visualizem. Aqui é o negocinho para lavar o rosto, galera, aqui, tá vendo? Era uma caixinha que era amarrada na parede da casa, do alojamento, e aqui a bacia, ó, a bacia branca. Nós lavávamos o rosto aqui para tomar banho, galera. Nós tinha aqui a bacia, tá vendo? Ó? Nós tomava banho com essa bacia e tinha outra bacia aqui no chão, galera. Não tinha nem chuveiro nessas épocas, galerinha. Não tinha nem chuveiro. Então nós levantava e lavava o rosto, que nem eu estava lavando ali com a toalha, escondendo o rosto, porque na hora que ele bateu a foto eu estava enxugando o meu rosto. E quando nós vinhamos dos treinos, que tinha que tomar banho, nós tomava banho na bacia. Tá aqui a bacia na parede, galera. Estou mostrando com a régua, para quem não viu na foto, tá aqui e tem outra bacia no chão. E aí, galera, e aqui mostrando de volta, reforçando a ideia, galera, aqui essa caixinha era amarrada aqui, tinha uma baciazinha branca aí em cima, onde que nós se lavava o rosto pela manhã, galera.
nem chuveiro tinha. Então nós levantava cedo, lavava o rosto, 7h10 saiu o café. Um café muito bom, galera, muito recheadinho. Esperava 50 minutos abaixar, nós ia para os treinamentos no campo daí do Fluminense. Nós ficava até meio-dia. Daí meio-dia nós vinha almoçar, galera, almoçava, 2 horas começava os treinos e até as 6 da tarde. 6 da tarde nós jantava, tinha uma televisãozinha em preto e branco pra gente assistir, na salinha na frente do alojamento. E depois nós tínhamos um cafezinho antes de ir dormir, galera. Então, galera, visualizem aí, nós disputamos o torneio e fomos campeão. Graças a Deus fomos campeão. Fomos para a final com o Flamengo e decidimos aí nas Laranjeiras, no estádio do Fluminense. Como era infantil, jogava. Nós jogávamos na Gávea, jogamos na Gávea contra o Flamengo, jogamos no próprio Laranjeiras, na decisão. Jogamos lá no campo do Vasco, lá em São Januário, jogamos em Marechal Hermes contra o Botafogo. Até no campo do Botafogo nós podíamos jogar, porque era infantil, não tinha tanto problema, e naquele tempo não tinha tanta briga entre torcidas, galera. Então a final foi contra o Flamengo, foi um grande fla-flu nas Laranjeiras, onde nós abatimos o Flamengo por 2-0 e fomos campeão do torneio livre da cidade do Rio de Janeiro, galera. Visualizem. Eu tinha meu empresário, eu recebia já um salário mínimo para onde ajudava a minha família, que era muito pobre, galera. E aí a minha vida foi essa. Eu tô contando essa história, botei a camisa do Fluminense embaixo, visualizem, galera, eu tenho a camisa do Tricolor das Laranjeiras, botei a camisa do Fluminense embaixo e coloquei a minha foto em cima, para vocês me visualizarem em preto e branco. A minha foto daquela época, a minha foto só é daquela época, a camisa não, galera. Bem entendido. Eu coloquei a minha foto em preto e branco, eu nem sei se existia a foto em preto em a cores. Devia existir, mas era muito pouco, galera. Então, para revisar, galera, e reforçar essa história que eu estou contando, aqui estou eu, galera, lavando o rosto para ir para o primeiro treino nas Laranjeiras, no Fluminense. Aqui a bacia onde que a gente lavava o rosto, galera, visualiza, eu carrego. Aqui a outra bacia onde que nós tomava banho. E tem mais uma bacia no chão, galera, visualizem. Para quem gostou, galera, da minha história, antes de terminar, galera, eu vou falar para a piazada de hoje. Essa piazada de hoje entra em escola de futebol, em escolinha para treinar, não se esforça, acha que jogar futebol é fácil. Eles viram os profissionais entrando em campo, jogando futebol, tudo uniformizadinho, acha que para chegar naquele uniforme lá, só pôr o uniforme e jogar. Não é assim não, galera. Tem que dar um conselho para essa pesada de hoje. Quer jogar futebol mesmo? Você vai ter que se esforçar, vai ter que correr atrás da bola, vai ter que pensar em futebol 24 horas, galera. Eu pensava em futebol 24 horas. Então, galera, os meninos de hoje, já tive escola de futebol, já treinei junto, tive escola de futebol já na antiguidade, com outros atletas profissionais, e eu também mesmo tive minha escola de futebol, mas os meninos é duro, piazada. Viu, galerinha do YouTube? E a pesadinha que tá me escutando aí. Vocês querem jogar futebol, vocês acham que é fácil? É que nem você estudar, você vai fazer medicina, você tem que estudar 6 anos, mais fazer uma avaliação, para você se tornar um bom médico. Você tem que ficar 24 horas pensando na medicina, 24 horas pensando em direito, se fizer advocacia e outras profissões, galera. O futebol não é diferente, não é só olhar o menino, o profissional entrar em campo para jogar bola. Tem que se esforçar, tem que correr, tem que ir. Para ter uma ideia, galera, aí no Fluminense, quando eu terminava o nosso joguinho metropolitano, eu fiquei 1 mês e 15 dias no Fluminense, eu ainda dava 15 voltas em volta do campo das Laranjeiras, depois do treino ainda, depois do jogo. Eu e mais 2, 3 amigos meus, davam 10, 12, 15 voltas em volta do campo, depois do jogo, para manter a forma sempre, galera. Então eu aconselho essa piazada de hoje que estão nas escolas de futebol, se esforce. Se quer mesmo jogar futebol, se quer viver nessa vida do futebol, eu vivo até hoje, eu jogo, faço minhas peladinhas com 64 anos, galera. Aí nessa foto eu estava com 15 anos e 2 meses. Ainda faço minhas peladinhas, galera, e adoro, eu não fico sem minhas peladas. Porque veja bem, galera, vocês, piazada, vocês têm que se esforçar. Se não se esforçar, não vai chegar a lugar nenhum. A vida da gente, o ser humano, é de esforço. Se vocês querem vencer nessa profissão, ser alguém no futebol, vocês têm que correr atrás do prejuízo, porque todos esses grandes craques de futebol não chegaram por acaso. Neymar, por exemplo, não foi Neymar se não treinasse, se não se esforçasse. Pelé não era Pelé se não se esforçasse. Garrincha não era Garrincha se não se esforçasse, galera. Ronaldo Fenômeno não era o Ronaldo Fenômeno se não se esforçasse. Ronaldinho Gaúcho não era o Ronaldinho Gaúcho se não se esforçasse. Cafu não seria o Cafu se não se esforçasse. Roberto Carlos não seria o Roberto Carlos se não se esforçasse. Eu estou falando uma base de jogadores. Dunga não seria o Dunga se não se esforçasse.
Antes, no começo, que nem toda a piazada começa na escolinha, não tinha nome. Esses grandes atletas que se tornam famosos, eles não tinham nome. Eles eram um menino que entrou jogar na escolinha. O Fenômeno, por exemplo, entrou na escolinha do Cruzeiro, ele não era de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, depois foi para o Cruzeiro. Mas ainda ele não era o Fenômeno, ele era um atleta só, um menino que estava jogando bola. Ele se esforçou para chegar onde ele chegou, virou Fenômeno. Então vocês, piazada, que tem uma escolinha de futebol, e outros tantos jogadores que eu não citei o nome, que são muitos pelo Brasil, outros tantos 1000 jogadores, todos, de todos os clubes do Brasil, tanto do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Amazonas, Pará, Goiás, Mato Grosso, todos, o próprio Rio de Janeiro, que eu estou contando essa história, todos os jogadores que eu não citei nome, porque se eu for citar, eu vou ficar 50 dias aqui falando, né, galera? Que há muitos jogadores se esforçaram para ser alguém. Porque se não se esforçasse, não seria ninguém, galera. Então, piazada, escutem meu conselho, se esforcem se vocês querem vencer nessa profissão. Vou me despedindo, galerinha. Galerinha do YouTube, para quem gostou do meu vídeo, da minha foto e da história, depois se inscrevam no meu canal do YouTube. Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Acionem o sininho, galerinha, e me deem um like. É isso aí, galerinha. Vou me despedindo e até a próxima.